Hoje, então, hoje vocês atendem nível Brasil mesmo. Tipo, Brasil tem a e produção Coca e agora tá com lá na África. Porra, que alto. Tanto é que a penetração nossa, quando a gente avalia os concorrentes, eu falo que tem um concorrente quase por região. Uhum. A gente tem uma participação, uma penetração nacional, território nacional. Vocês são a Coca-Cola da embalagem? Cara, quase isso. Porra, Quase isso. Uma boa metáfora aqui, né? Analogia. Não, mas depois eu vou contar um pouco. A gente fez uma pesquisa recentemente que mostra que é um item de lista de compra. Então a gente tem que ter cautela, pé no chão. Não pode achar muito que é Coca-Cola não, porque é um item de lista de compra. Quando você fala que é um de lista de compra, o que você explica pra essa galera? Que tem muita gente que não sabe o que é lista de compra, que nunca foi no supermercado. E eu tenho mania de falar da dona de casa. E aí outro dia um gerente me falou, pô, cara, para de falar dona de casa. Eu que faço supermercado em casa. O nosso produtor vai no supermercado. Não, mas eu também vou. Eu falo que o supermercado é nosso shopping center, até pelo trabalho. Mas a lista de compra, quando eu falo que o produto é lista de compra, é que assim, é um produto que a dona de casa não vai olhar muito para a questão marca. Ela tem a necessidade do produto, só que ela tem o reconhecimento da nossa marca, por exemplo, na hora que ela está no ponto de venda. 3 segundos, cara. Item de lista de compra, vela pode ser um item de lista de compra, álcool, não tem muita marca, por exemplo, vou comprar um Omo, vou comprar um Comfort. Na lista de casa lá tá escrito Omo, Comfort, já tem a marca na frente. Então eu falo que o rolo de alumínio, se chegar na frente da gôndola não tiver a nossa marca, vai levar a marca que tiver. Entendi. Então, assim, muito importante pra gente o trabalho de trade marketing. Mas vocês fazem um trabalho de trade daí? A gente faz o trabalho de trade. De um ponto de venda aí e tal. Só que é um trabalho que, assim, uma empresa familiar, volta na empresa familiar, demorou pra gente conseguir vender ideia internamente de que precisava desse trabalho. Saquei, cara. Porque é 3 segundos, né? De fator de decisão. Porque até então a empresa cresceu até aqui, nunca colocou dinheiro no marketing, pra que nós vamos fazer isso? Então a gente sempre vendendo a ideia. E o trade hoje, na nossa visão, é crucial, assim, a cereja do bolo. Sim, ele é porque é o 360 do nosso negócio. Eu falo isso para a equipe, a gente não precisa transferir estoque para nenhum cliente nosso. O que a gente precisa é que o cliente venda o produto. Sim. Só assim que nós vamos ter sucesso no negócio. Então, eu acho que, olhando por esse lado aí, o sellout, que a gente chama de sellout, que é a venda na ponta, passou a ser a palavra de ordem dentro de casa. Que legal, e por isso que a gente, no último ano, por exemplo, a gente fez a aquisição dos dados da Nielsen. Nós somos a primeira empresa a ter acesso a esses dados. E aí, quando a gente obteve a primeira leva de dados, a gente descobriu que o varejista, que os nossos clientes, que os canais não têm os dados. Então, vira uma moeda de troca. Troca de informação. Então, sim, quanto mais informação você tiver na mão, mais sentido faz, mais orientado tá para a estratégia e assim vai. Cara, eu sei que a gente já tá na primeira pergunta ainda, mas tá maravilhoso isso aqui, cara. Porra, mineiro é foda, meu. Os caras chegam no sapatinho e conquistam tudo. Já domina tudo, cara. Mas sensacional essa questão que você tá colocando, tudo, da lista de compra, etc e tal, de um produto. E isso que você tá falando, cara, quando você tava até comentando, né, falando de toda essa trajetória, disso, daquilo, das mudanças, do marketing. Cara, é um geral que você fez que eu acabei de me perder aqui, confesso pra você. É a pizza, é a cerveja, tá tudo certo. Tá tudo certo, eu acho que eu me perdi aqui. Não corte isso que tá bom. Tá bom, né? Tá bom, porque eu falei, caralho. Vamos pra segunda pergunta. Não, pode deixar. Cara, que eu queria muito perguntar alguma coisa, que era muito legal essa pergunta. Mano. Que era a pergunta dentro da mesma pergunta, que era assim. Não, mas vou ajudar. Vai lá. Falando de execução já de ponto de venda, é engraçado que a gente citou, o Jairo falou, o desafio desse ano de pandemia. E o engraçado é que assim, os nossos números subiram, a gente conseguiu ter um bom resultado, porque teve muita mudança de hábito de consumo. Sim, então você pega, as famílias estão dentro de casa, as pessoas estão dentro de casa. Consumindo a mais, casa, estão consumindo mais, estão fazendo as coisas mais em casa. Sim. Então às vezes o shopper, que era o cara igual eu, que compra para alguém em casa utilizar, ou a esposa, enfim, virou o consumidor, que a pessoa vai no supermercado, ela está utilizando em casa, então ela pode escolher qualidade, ela pode migrar. E aí, cara, por dados de Nielsen também, de 5 anos para trás, até a pandemia, você perguntava para a família brasileira o que era mais importante para ela. Ela falava, cara, dinheiro em primeiro lugar, depois até quando tem época de eleição entra estabilidade política e depois saúde. A partir do momento que começou a pandemia, saúde veio para primeiro lugar, assim, detonando, disparado. Então todo mundo muito preocupado, todo mundo foi fazer exame, venda de bicicleta disparou. E aí a gente vê que hortifruti, o FLV, que a gente fala, fruta, legumes e verduras, cara, explodiu. Então, saquinho, bobininha para guardar
hortaliça em casa. Cara, a gente cresceu em sellout 94% no ano Sério? de 94. Dobrou. O mercado cresceu 47%, a gente cresceu 94%. Pô, sensacional, cara. Então foi super interessante acompanhar essa mudança também de hábito.